Ge- Boa noite, Brasil. Boa noite, meu povo. Não sei o que, é que deu em mim. Eu estava simplesmente no perfil errado. Desculpe quem estava esperando a live aqui. Eu já comecei com o Thiago lá no meu perfil pessoal, mas voltei para cá porque aqui vai ser o nosso papo. Vou fazer a minha apresentação de novo para quem não ouviu, para quem não viu. Vou fazer. Gente, você que está fora do país e eu que estou com o fuso horário errado. Acontece, né, Jorge? Às vezes a gente se confunde, mas é normal. Não Tá é, tudo bem. menino. É que faltando 5 minutos para começar a live, montaram um grupo de WhatsApp para discutir alguns assuntos relacionados à parte digital. E aí eu fui fazer uma pergunta lá e eu estava no meu perfil. Quando eu voltei, eu continuei no meu perfil. Mas assim, vou fazer a retrospectiva agora. Eu comentei com o Thiago que eu acho que a ausência dele na televisão, na dramaturgia, ela é indecente. Porque é um cara que tem uma trajetória. Só você entrar no Google, entrar num site pesquisar, muito rica. Muito rica. Então, assim, é autor jovem, de criativo, de cabeça sempre pulsante, que faz muita falta. Mas, ao mesmo tempo, ele está no ar, em dose dupla. O Thiago tem a Escravizaura, que é um sucesso, a terceira, quarta reprise, nem sei mais, é um sucesso. Líder de audiência em Goiânia, em Belo Horizonte, em Salvador, no Rio e São Paulo, massacra a terceira colocada, porque tem o triplo da audiência. Os Mutantes Caminhos do Coração também é vice-líder isolado. E aí, assim, ele está no ar, a gente já tinha começado um papinho, e a gente estava celebrando esse encontro, que a gente fala, mas não se vê, né? Essa tecnologia tem essa aproximação e afastamento ao mesmo tempo. Muito bom estar aqui conversando com você, Jorge, no perfil do Mais Novela. Agora estamos no perfil Perfil que é certo. programado. Muito bom ter essa oportunidade da gente falar pessoalmente, lembrar tanta coisa boa aí, tantos trabalhos legais. Obrigado Exatamente. aí, né, por considerar que a minha ausência aí de novos produtos, de novas novelas na televisão, da dramaturgia que está sendo produzida é indecente. Adorei esse É adjetivo. indecente. É. Eu tenho Cara, muita porque a vontade de gente. voltar. Muita, muita Porque, mesmo. porque a gente precisa de gente que tem paixão, sabe, Thiago? Porque a gente entrou num ciclo de quase que no piloto automático, sabe? As novelas parece que se renovam na mesma coisa e ficam numa mandala. E você sempre foi o cara de quebrar paradigmas, né? O Primeiro, Edgar Allan Poe falava que o mais difícil é ser original. A gente tem essa é, dificuldade, né, de encontrar histórias originais realmente. A é, gente está reciclando. E é legal reciclar também, né? Veja a Escrava Isaura, né? Que a gente pegou aquele livro do exatamente. Bernardo Guimarães. É muito bom quando a gente pode adaptar clássicos também. Tem tantos clássicos aí para serem adaptados que nunca foram adaptados. Não, e você não adaptou um clássico qualquer. Você não foi lá, pegou um livro numa estante, que ninguém nunca viu, numa história que foi pouco abordada. Você pegou Escrava Isaura, que é um clássico, que já virou uma novela, que é um clássico, e você refazer esse clássico tem que ter muito peito. E a gente Tem não que ter podia muita copiar coragem. nada, Jorge. A gente tinha que fazer uma novela totalmente original. E o Eval Rossano, que foi quem trouxe as adaptações de clássicos para aquele horário das 6, naquela década de 70, me ajudou muito com isso. Né? Ele pediu ali toda uma trama baseada no Conde de Monte Cristo, que é a trama da Condessa Tomásia, que a Maiara Magre fez. E aí usei o Romeu e Julieta ali para a trama da Fernandinha Nobre também. Então, assim, a gente se inspira nos clássicos, né? Não tem como a gente não É, se inspirar em histórias que vieram antes. A gente colocou os quilombos não estavam na versão do Gilberto Braga. Então, toda essa luta uhum. do povo afrodescendente também entrou com força nessa Foi, nova verdade. escravizada. Eu queria muito poder fazer adaptações de Machado de Assis, né? Tanta coisa do Machado que não foi feita ainda e que daria assim minisséries, novelas. Seria maravilhoso a gente ter um horário, né? Se qualquer televisão resolvesse investir num produto como esse, investiria num produto de qualidade ou um streamer, né? Eu tenho muita vontade de fazer, pena que ninguém mais me contrata, não sei por quê. Não, e você tem um projeto, não tem? Porque eu vi uma live sua com o Jorge Pontual,
e vocês falavam exatamente, não sei se é um curta. Você tem alguma coisa de Machado de Assis guardado no seu bolso? Eu tenho um Que conta a conto, história? Um eu li conto? muitos contos do Machado, muita coisa do Machado. Eu sempre amei muito Machado de Assis, que é o escritor que melhor retratou, né, essa virada do século XIX, para o começo do XX ali. Então, é um escritor realista e praticamente um cronista da sua época. Então, ele trabalha muito com as emoções humanas verdadeiras. Então, é um material inesgotável para telenovelas. E tem esse conto que chama Quem Boa Cama Faz, Sua Casa Fica em Paz. E é a história de um rapaz que faz um casamento arranjado para ele com uma moça e ele não quer a moça. Aí ele arruma um amigo e fala assim, olha, dá em cima dessa moça aí. E aí os dois se apaixonam. Quando se apaixonam, a moça fica linda, fica maravilhosa. Aí o rapaz quer voltar atrás, quer desfazer o combinado. Mas aí já é tarde demais. Então é uma história E, deliciosa. e você já tem essa adaptação. Eu tenho essa adaptação. Essa adaptação dá para a gente fazer baratinho, uns 20 mil reais, qualquer. Uma hora dessa a gente se anima a fazer aí. 30 Eu vi até você convocando o Jorge, convocando umas pessoas para fazer, sei lá, um grupo de criação, né? Agora o que eu não entendo é o seguinte, tem Netflix, cadê esse povo do Netflix? Netflix está querendo produzir tanta coisa. Chama o Thiago, cara. O homem tem uma cabeça que não para, está sempre criando. Entendeu? A gente precisa ter essa eterna renovação. É legal ter autores novos, é bacana. Você é um intermediário, né? Você não está nem na velha guarda e nem na novíssima guarda, você está no intermediário, mas a sua cabeça, a sua criação é jovem demais. Né? É muito jovem, é muito fresca. Seria Isso é maravilhoso, muito. desde ter Machado de Assis num streamer desses, ou qualquer televisão, na verdade, porque quando a gente foi para Record fazer a Escrava Isaura, a Record era uma televisão muito pequena, vinha do traço. A novela anterior, a Escrava Isaura, chegou a dar traço, ou seja, 0 no Ibope. E a gente botou lá dando 25 pontos de Ibope, né, empatando ali no final, no último capítulo com a Globo. Então, assim, mesmo uma emissora pequena, e mesmo com orçamentos muito módicos, pode alcançar resultados surpreendentes. Né? E é claro, assim, eu tenho uma carreira desde Vamp, estou fazendo 30 anos já como escritor de novelas, a experiência conta também, né? Essa questão da gente Poxa, saber claro. como armam os núcleos, como trabalhar, às vezes, com poucos personagens, né? Então, assim, ideias e projetos não faltam, falta o interesse desses executivos de televisão de resgatarem esse autor aqui, que tem muita vontade, né, de voltar à Pois dramaturgia. é. Não, e essa sua vontade de pegar clássico é muito importante, porque você. Aí a pessoa vai dizer assim, brasileiro não liga, não gosta de ler, não liga, mas aí você pega uma novela como Bom Sucesso, não sei se você chegou a acompanhar alguma coisa aí, que era o tempo inteiro era muito em cima de literatura, 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 e é inacreditável o serviço que essa novela prestou. Como as pessoas passaram a se interessar, ou por literatura brasileira, até por literatura internacional. Peter Pan foi muito buscado, virou recordista de vendagem. Então, não vem com essa dizer que aqui brasileiro não, brasileiro gosta, assim, é só você estimular. Se você fizer um concerto de música clássica numa praça, bem bacana, as pessoas vão. O brasileiro é interessado, ele só não tem opção, né? Os clássicos são uma fonte inesgotável para as telenovelas. E muitos, tanto no Brasil quanto da literatura universal, jamais chegaram ao conhecimento aí do pessoal. Verdade. Prova de Amor, por exemplo, que foi uma novela de grande sucesso que eu fiz na Record, era inspirada no Príncipe e o Mendigo, do Mark Twain, era inspirado de novo no Conde de Monte Cristo e era inspirado de alguma forma no Oliver Twist. Tinha ali a pequena órfã, trabalho de Teixeira Neto, mas que também já era inspirado no Charles Dickens. Então, ali era uma coleção de clássicos. Né? E aquilo me ajudou muito. Né? Quando você tem essa dramaturgia forte que já vem da origem, né? Histórias, né? Que são muito poderosas, ajuda muito a ter telenovelas de sucesso. É verdade. Mas você. E alguma obra assim sua? Você tem alguma coisa que você já rascunhou ou que já escreveu? Você tem isso? Se alguém fala assim, Thiago, preciso de uma novela agora, você tem? Tenho. Inclusive eu escrevi, Jorge, 2 novelas para o SBT que não foram produzidas, né? O É Silvio mesmo. ele tinha esse acordo comigo de
de fazer 4 novelas e fez 2. Ele fez Uma Rosa com Amor e Amor e Revolução. Amor e Revolução. Aí eu escrevi para ele Mariana e o Lobisomem, e é uma história de lobisomens, uma novela de lobisomens totalmente original minha, mas que trabalha sobre esse mito, que é um mito que é muito, que é um mito universal, mas que é particularmente forte no Brasil. Toda vez que eu escrevi a história de No Você Decide, colocava o lobisomem, ela era um sucesso acima da média. Então eu comecei a perceber a força dos lobisomens. Tanto que eu coloquei os lobisomens nos Mutantes também. Sim. Então os lobisomens são um tiro certo. Uma emissora que quiser fazer uma novela que dê uma super audiência, e eu tinha deixado essas novelas que eu tinha certeza que iam dar aquela super audiência para o final do meu contrato com o SBT. E aí, porque eu queria sair bombando do SBT. Claro. As primeiras eram mais experimentais, que foram Uma Rosa com Amor, que eu tive a felicidade de fazer o remake do Vicente Sesso, que é uma dramaturgia muito inocente, muito pura, não trabalha sobre a violência, trabalha sobre a mentira, o estelionato, né, a intriga, e Amor e Revolução, que era uma novela praticamente trágica, que lidava com a violência absurda da ditadura militar, e eu tinha deixado as novelas infanto-juvenis para o final lá do SBT. Não foram produzidas. Então, tem essas 2 novelas, eu não faria exatamente igual eu escrevi para o SBT, que é para também não ter nenhum tipo de problema, mas eu tenho essa sinopse que eu retrabalhei, que chama-se Vale da Lua, que está aí pronta, na hora que quiser. E tem a outra novela que é o Superpoder do Amor, que, mais uma vez, eu volto aos alienígenas, né? Que são crianças e jovens defendendo sua localidade de uma invasão alienígena. Então, olha, chega a salivar. Deu água na boca. Nossa senhora, dá uma vontade louca de respirar. Oh, meu Deus do céu. Já começa a escalar o elenco. Eu sou muito apaixonado por novelas, eu morro de saudades. Você escreveu essas 2 tramas para SBT, mas essa escrita ela tem um prazo, não tem, de um contrato? Sim, acabou, ela volta a ser sua? Então, a gente tinha um contrato lá que dizia o seguinte, que eles teriam direito por 20 anos, até 20 anos a partir da exibição do primeiro capítulo. Só que eles nunca exibiram o primeiro capítulo. Eu achei que aquilo era abusivo, porque eu não podia ficar com aquelas novelas eternamente presas no SBT, e coloquei na justiça. E eu ganhei na justiça. Então, essa cláusula do prazo dos 20 anos acabou. Então, passa a valer o quê? Passa a valer a lei dos direitos autorais, que estipula 5 anos. Ou seja, o final do contrato com eles foi 2014, eles teriam até 2019 para produzir. Acabou. Perderam os direitos, eles não têm mais direitos sobre essa. Ótimo, ótimo. Então, olha só, gente. Para poder fazer o que eu quiser. Quem está assistindo essa live, divulga e espalha essa notícia. Viu que nós já tem até novela pronta, é só para fazer produção, escalar elenco, acabou. E botar no ar. Agora, Thiago, eu quero voltar no tempo aqui. Eu quero fazer um túnel do tempo com você mesmo. Sim. Você, na verdade, foi ator. Eu tenho uma lembrança muito vívida do Kim, de Livre para Voar. Você lembra disso? Eu lembro muito. Era o Rebelde, irmão de Rodolfo Bottino. Eles trabalhavam numa oficina, não era? Isso, exatamente. E ele era um rebelde de uma família muito unida, que acho que era Thaís de Campos, Rodolfo Bottino e Elias Leite. Isso, não era isso? E aí... Filhos de lá... É? Não, e quem assistia aquela novela e via você lá, você foi um destaque da novela. Imaginava assim, pô, vai daqui, protagonizar daqui a 1, 2 anos, 3 anos, tá protagonizando. E aí o cara vira autor de novela, dirige peça. O que houve? Que curto-circuito deu ali? Então, a carreira de ator não é fácil, né, Jorge? É uma carreira difícil. E eu lembro assim que depois dessa novela, eu tive 1 ou 2 convites, mas eram papéis assim que na verdade, eu recusei papéis, acredita nisso? E era porque eu achei que era elenco de apoio, eu recusei num papel que o Daniel Mas e o Wolf me ofereceram na novela Bambolê, chamava Mosquito, e eu não quis fazer. E depois eu acho que isso, de alguma forma, foi determinante para eles não me convidarem mais. Então... Acontece muito. Ou ego.
Pois é, eu acho que se eu tivesse talvez aceitado, mesmo o papel, não, a princípio não tendo nenhuma importância, aquilo poderia ter crescido muito, como eu vi tantas vezes, né, acontecer em novelas, que alguns atores e atrizes toparam só porque era eu, e aí eu fazia crescer depois o papel. Então, ali, eu acho que foi um determinante, mas eu acho que foi uma coisa do destino. Às vezes, eu desconfio também que seja uma jogada do destino, ninguém mais me chamar, ninguém mais me contratar na televisão, apesar de eu ter 30 anos de experiência, apesar de eu ter uma carreira só de fenômenos de sucesso, e desde Vamp, mesmo as novelas que eu colaborei na Globo, toda a minha carreira na Globo, com o Calmon, com o Lombardi, foi uma carreira de fenômenos de sucesso. Você decide, linha direta, a temporada de Malhação 2001 que eu fiz, tudo foi muito acima da média disso, de audiência. Então, eu fico achando que talvez tenha aí uma jogada para eu ter vindo para cá, porque aí veio também toda essa influência do Avancini, de querer vir para Los Angeles, da mãe do meu filho querer vir para Los Angeles. E eu acabei vindo para Los Angeles, né? Investindo no cinema aqui. Eu estou com 2 roteiros prontos, estão circulando. Tenho, inclusive, um roteiro, aproveitando para divulgar, fazer meu pequeno merchandise aqui. Tem um roteiro que é para uma grande estrela brasileira fazer com um grande ator aqui dos Estados Unidos, que é basicamente uma história de 2 atores em uma locação. E tem uma atitude assim, de uma facilidade de produzir enorme. E não custaria caro, custaria $300 mil, $400 mil, para a gente poder dar algum dinheiro para as estrelas, dar também uma percentagem para as estrelas. A gente faz o meu primeiro filme em Hollywood aqui. Então, eu estou em busca desses recursos para poder alavancar minha carreira aqui no cinema internacional e, quem sabe, ter um novo passo. Oscar! Quem sabe Oscar? Quem sabe, né? Você sabe que eu sempre sonhei com isso, né? Eu sonho. Eu sou muito sonhador, Jorge. Eu não tenho. Eu sonho e eu acredito que eu sonho. Sim, mas tem que acreditar. Se você não acreditar no seu sonho, quem vai acreditar? Tem que acreditar mesmo. Agora, realmente, nada é por acaso, Thiago. Nada é por acaso. Nada, tudo quando acontece, sei lá, você consegue produzir esse filme, nada é por acaso. Aí você pensa assim, tudo aquilo estava caminhando para esse momento. Exatamente. Né? Agora, eu estou vendo aqui que mas você pensa em dirigir também? Olha, eu tive uma experiência, né, que foi quando eu fiquei sem o contrato com a televisão, eu sempre tive muita paixão por cinema e literatura também. Então, eu queria me experimentar também, aproveitar que ninguém estava me contratando na televisão. Aí eu produzi de forma independente meu filme Possessões, que percorreu aí festivais, está ainda percorrendo festivais. Inclusive, agora está num festival aí no Rio chamado, que vai ser só edição online, mas chama Rock Horror in Rio. Rock Horror in Rio. Então, quem quiser já ver o filme, pode se inscrever no festival para já ver. E depois eu vou colocar ele em alguma plataforma de vídeo on demand, que a gente está vendo qual vai ser. Para fechar também canais fechados. Quero ver por onde eu vou distribuir esse filme. Eu dirigi esse filme, eu escrevi e produzi. É um filme que tem um elenco mega estelar também. Marcelo Serrado, Fernanda Nobre, Antônio Pitanga, Tuca Andrada, Pati de Jesus, Rocco Pitanga, Itala Nandi. Muita gente muito boa, que eu não vou conseguir citar todo mundo, se tem apenas alguns nomes aí, mas gente muito legal, sabe? Enfim, aí o filme vai acontecer. Mas eu descobri com isso que o meu negócio mesmo não é... Eu amei dirigir o filme. Só que dirigir e produzir dá um trabalho enorme. Pré-produzir, depois pós-produzir, todo o acompanhamento de edição, som, tudo, né? O trabalho que dá colocar em festivais, que dá acompanhar o filme, vender o filme. É um trabalho assim que, na verdade, eu prefiro que outras pessoas façam. Então, hoje em dia, eu estou mais concentrado, de novo, na minha carreira de autor. Então, eu assim, escrevi um livro que eu vou lançar também em breve pela Amazon, chamado Tudo é Magia. E com que essa entrevista vai ficar gravada, aí vai ficar disponível, que ainda não está disponível, mas ainda esse ano eu estou revisando esse livro. É um livro sobre magia e iluminação espiritual,
que eu estou muito ligado nisso, assim, na busca da iluminação. O som tá bom, Jorge? O som tá bom? Tá, acho que tá. Galera, o som tá bom? Tá todo mundo ouvindo direitinho? Então tá Se tiver ruim, alguém avisa aí. Mas pra mim tá. maravilha. E aí voltei, assim, como eu estou com esses roteiros já circulando aqui, estou com 3 roteiros prontos, assim, que estão circulando em busca de financiadores, né? Então, tem um projeto que é um filme de zumbi com a Vancini, tem um outro projeto que eu escrevi que antes dessa confusão toda que teve, da morte de George Floyd, desses novos protestos contra o racismo, eu escrevi um roteiro que trata justamente de uma mulher negra aqui nos Estados Unidos desafiando o departamento de polícia totalmente branco, que diz que o irmão dela cometeu suicídio e ela sabe que isso não é verdade. E ela busca a verdade e ela começa a passar a correr perigo por conta disso. Então, essa história também acho que ganhou muita força aí com tudo isso que está Sim. acontecendo agora, né? Então, eu acredito muito que é uma questão de tempo para a gente conseguir acertar aqui, né? E eu comecei a voltar a propor também para as televisões aí no Brasil, insistentemente, começar a mandar sinopses. Estou aí com coisas, com projetos aí para Netflix já também, que a gente está vendo. Claro. Um projeto de piloto de série adolescente chamado Cadê a Camisinha, que a gente está vendo. Vou propor as novelas também aí para todo mundo, né? E também me coloco à Inclusive, disposição, porque você sabe que mesmo você vê o que o Chaves fez, assim, mal comparando, você vê o que o Chaves fez com um elenco de comediantes, aquele cenário tosco, aquela todo. fotografia tosca, né? Assim, com todo respeito, né? Não, sim. Ao grande talento, né, de Chaves, né? A gente, assim, se fizesse, pode ter um cenário só, com um bom elenco de comediantes, algumas crianças, eu sei que eu conseguiria fazer sucesso numa televisão aí. Então, assim, falta disposição mesmo de alguém investir, né, um pouco. Eu acho que nesse momento falta tudo, né, Thiago? No momento que a gente está vivendo, está um pouco complicado. Mas é excelente que você já esteja assim, todo igual um polvo, como se você fosse o homem polvo das suas criações, sabe? Cheio de tentáculos e de olho. Isso é importante. Porque uma hora essa desgraceira vai passar. É Entendeu? E verdade. aí, quem já está, sabe, com ideia pronta, com disposição, já sai na frente. É Já verdade. sai na frente para produzir. E a Netflix, inclusive, tinha uma, uma ideia de produzir novela também. Não seriam novelas longuíssimas, mas novelas mais curtas. Então, assim, ou série, ou novela, ou uma minissérie, projeto tu tem. Então, isso já está ótimo. Eu vou mandar as novelas para a Netflix também. E para Isso, manda. os streamers. Eu acho que Globoplay. isso, vou mandar. Boa. Vou mandar também para todo mundo aí esses projetos, essas sinopses. Vamos ver, quem sabe daqui a pouco a gente tem uma volta à minha dramaturgia brasileira. Eu sonho muito com esse momento. Eu acho que em algum momento deve acontecer, porque eu fico pensando, não é possível, né? Depois de tantos anos de serviços prestados, tantos fenômenos de audiência né, e a coisa não É o que eu falei, deslancha. indecente. É indecente. E aí você começou efetivamente na televisão, foi fazendo aquele teletema, não é? Se eu não me engano. Eu ia falar você não, mas foi o Exatamente. teletema, que era uma delícia, que já era uma adaptação, ou foi Sim. obra, ou foi... Não, ali eu fiz uma adaptação contemporânea de uma obra do Ben Jonson, o Alquimista, um contemporâneo do Shakespeare, e era um falso guru que enganava as pessoas. Aí eu fiz esse teletema, eram 5 episódios, o Walter Campos dirigiu, o Antônio Pedro fez, o Marcelo Pique, era bem legal, foi minha primeira experiência, foi em 1990, isso. Isso me valeu aí o convite para a Oficina de Bom, Autores, que Oficina de levou a Autores. Vamp, que foi a primeira novela em que eu colaborei, que eu E aprendi que muito. é dentro do universo fantástico, que é algo que te move. Ou seja, não foi por acaso, entendeu? É Em verdade. quantos projetos você poderia ter caído, você caiu justamente na sua praia. É E foi verdade. aquele Vamp foi uma loucura, gente. Quem viveu Vamp não tem ideia do que foi aquilo.
Foi muito Zezé, porque misturava humor com terror, com aventura, Gente, era muito bom, muito bom. Ouvi dizer que vai entrar no Globoplay. Eu não sei se já entrou, se vai entrar. Não, acho que vai entrar só ano que vem, talvez. Mas ele tá são 50 novelas. Já tem as novelas agora de agosto, mas é assim que eu tiver alguma notícia, eu te aviso. Mas vai entrar. E aí o povo tem que ver. Gente, é muito bom. Cláudio Hanna cantando, o Otávio Augusto genial como Matosão. Gente, era muito bom. Você tem alguma lembrança? Você tem alguma lembrança específica dessa época? Quando você chegou nessa novela, bota o seu pé lá e vê esse sucesso, como é que você se sentiu? Foi extraordinário. Era realmente assim, eu acredito sempre, porque eu sonho e acontece. Porque eu acredito no sonho e eu trabalho pelo sonho. E quando a gente acredita no sonho e trabalha para que o sonho aconteça e a vontade é boa, Jorge, as coisas acontecem. Pode até demorar um pouquinho, mas acontecem. E ali foi essa magia acontecendo, né? Eu tinha buscado muito essa oportunidade e, graças a Deus, ali eu me lembro que eu tinha passado pela oficina dos autores, iam ser só 2 contratados. E fomos eu e Bete Gin, de uma turma enorme. Olha, E olha que tinha gente muito boa, tinha escritores até muito mais experientes do que eu ali fazendo oficina com a gente. Né? Eu me lembro que tinha Maria Lúcia Dal, Zé Lozeiro. Eu pensava que as minhas chances não eram nem tão grandes assim, né? Porque tinha gente muito boa ali. E aconteceu. E ali eu aprendi muito com o Antônio Calmon, com a organização dele, né? Que ele dava 2 capítulos para cada um de nós por semana. Éramos eu, Vinícius Viana, e a Lilian Garcia. Então eu passei a escrever 2 capítulos por semana de novela, e aquilo para mim era uma carga de trabalho enorme. Eu lembro que eu sentia muitas dores, porque eu tinha que trabalhar às vezes de joelho, às vezes de pé, porque eu não aguentava mais ficar sentado. Eu não estava acostumado. Eu catava milho ainda no teclado do computador. Hoje em dia eu olho para a tecla e saio batendo, digitando, não estou nem olhando para o teclado. Eu me lembro que até quando eu fui trabalhar com o Lombardi, eu ainda olhava no teclado. Eu ficava espantado como é que o Lombardi não olhava nada. Eu nunca fiz curso de datilografia, talvez se eu tivesse feito, tivesse me economizado muito tempo ali. Mas ali eu catava milho ainda, então assim era bem difícil. Mas era, por outro lado, uma delícia, né? Estar participando de uma novela que era um fenômeno de audiência, conquistou todas as crianças, os adolescentes do Brasil. Foi um fenômeno extraordinário de sucesso. A gente botava... Foram vários seguidos, né? Aí você fez Olho no Olho, também do Calmon. Aí Sim. virou roteirista oficial mesmo, de Você Decide, durante muito tempo, uns 4 anos, Sim, uns 4, né? 5 anos. Inclusive, fui coordenador do Você Decide, depois que o Geraldo Carneiro saiu. Quando o Erval Rossano assumiu a direção de núcleo do Você Decide, ele e o Geraldo não se entenderam muito bem, digamos assim. E ele me escolheu. Entre todos os roteiristas do Você Decide, ele me escolheu para ser o coordenador dele, o que foi, de novo, uma benção. Eu sou muito grato ao Erval Rossano. Ele me deu muitas oportunidades na vida, né? A minha primeira coordenação de texto na TV Globo. Ele queria muito que eu fosse autor titular na Globo. Nós propusemos umas 2 ou 3 novelas na Globo. Infelizmente, não conseguimos emplacar naquela época, o que levou à saída dele e, eventualmente, à minha saída da Globo. E aí vocês dois juntos fizeram Escravizaura. Exatamente. É isso, nada é por acaso, cara. Eu vou até Nada dar uma por acaso. pulada aqui, vou só listar os sucessos do que o Thiago ó, ele escreveu Linha Direta, Brava Gente, que eu amava, e foi colaborador de Uga Uga, Quinto dos Infernos e Kubanacan. Só sucesso. Então teve Foi. assim, uma meia boca, foi tudo sucesso. E Toda a aí. minha carreira na Globo. Só Não, na fenômeno verdade, de sucesso. Linha e aí Direta. você chega em A Escravizaura, eu já comentei aqui que eu achei uma macheza muito grande adaptar justamente a Escravizaura. E era uma novela que ficou, apesar de você ter utilizado outros clássicos para dar uma mistura, era uma novela que era muito em cima do livro, pelo menos a trama principal, diferente do que foi a adaptação de Gilberto. O Gilberto ele foi menos fiel. Mas você também já ousou em fazer uma novela clássica um Quem Matou. E não foi um Quem Matou simples. Foi um Quem Matou com 5 finais.
Cara, era uma novela com um elenco não muito grande, né? Não era uma novela de Manuel Carlos com 200 atores. Como é que você Como é que você... É uma piração para fazer 5 finais. E quase todos foram exibidos, né? Porque em cada reprise é um assassino diferente, não é isso? Ou É eu tô pirando? exatamente isso, exatamente isso. É. Então, eu tenho a impressão que, na verdade, os 4 finais foram gravados. Porque um Ah, final a gente disse que gravou, mas não gravou, que eu acho que foi o da ah. Isaura. A Isaura era só pro forma, Ah, é porque para disfarçar. Não podia para ser Isaura, disfarçar. né? É, mas Isaura. era Malvina, que era Maria Ribeiro, Belchior, que era Everton de Castro, a Rosa, que era a Patrícia Patrícia. Franco, Patrícia França, e o seu Chico, que era Jonas Mello. Então a gente tinha realmente todas essas possibilidades e foi muito legal. Foi uma sacada do Erval também, da gente fazer esse Quem Matou. O Erval foi praticamente um supervisor de texto para mim, nesse primeiro momento. Teve momentos muito difíceis na Escravizauro. Por exemplo, eu me lembro que um ator quebrou o fêmur numa cena a cavalo e ele não podia gravar a cena seguinte dele, que seria o resgate da moça, da mocinha que a Fernanda Nobre fazia, na porta da igreja. E todas as Meu, sequências. Então eu meu. tive que mudar ali em cima do laço. Eu mudei toda a história. Ela gravou o casamento, ela casou. Em vez de ela ser resgatada pelo noivo na porta da igreja, eu tinha uma cena que ele tomava um tiro, mas que ele sobrevivia. Eu fiz como se ele tivesse caído ali, e aí ela não conseguiu salvar a mocinha. E aí comecei a me inspirar na Megera Domada. Fiz toda uma sequência da Fernanda Nobre com o Fábio Junqueira na Escrava Isaura, que não estava escrito. É Escrevi verdade. 40 capítulos. E aí aproveitei a Gente. Megera Domada. Eu sempre estou me inspirando nos clássicos. E foi muito legal, foi um sucesso enorme, mas foi muito difícil. Quando eu parei de reescrever e voltei a escrever para frente, eu tinha perdido completamente a frente da novela, que nós tínhamos começado muito à frente. E ali no final Ou da seja, novela eu não tinha frente nenhuma, estava escrevendo em cima do laço. Você comentou aí que era uma novela de poucos personagens, verdade. A gente tinha 5 núcleos só. E tinha uns 30 personagens só. Nesse sentido, ela me lembra uma novela de Ivani Ribeiro, que trabalhava sim. poucos personagens, poucos núcleos também. Eu acho que isso seria a solução ideal para um novo Eu núcleo também. de teledramaturgia que queira começar, ainda mais nesses tempos de pandemia, trabalhar É. com um esquema assim bem contido, né, de baixo orçamento, né, de elencos curtos, de elencos pequenos. Eu vejo a possibilidade de produzir dramaturgia com um cenário só, com um elenco de 10 pessoas, ou de produzir dramaturgia com 3 cenários e 6 atores fixos, como era Friends. Precisa de Exatamente. experiência para fazer isso, ou muito talento, saber o que está fazendo. Não. O que eu ia dizer é isso. Eu acho o seguinte: se você tiver um bom texto, você está com 90% resolvido. O resto é você pegar um diretor que afine com o texto e botar. Porque é o texto que define tudo. É o texto. É claro, tem que ter um bom ator, aí tem todas as coisas. Mas é o texto que define. Você tendo um bom texto. É como é Big Bang Theory, Friends, Will and Grace. São produções com 4, 5, 6 personagens. E que do Big Bang Theory durou 12 anos. Friends, 10 anos. Will and Grace, eu não sei. Entendeu? Então, assim, se você tem um bom texto, cara, é só seguir em frente. É a base de tudo, né? É, Realmente colocou ali um bom diretor e bons atores, o sucesso é garantido. Agora, por outro lado, não é, adianta ter grandes diretores e atores se não tiver esse bom texto. não, não adianta. Então, aí você pode fazer o efeito especial que for, você pode fazer de gastar o dinheiro que gastar, porque não vai adiantar, não vai para frente. E é o que muita gente está dizendo aqui, ó. O Juliano Candiago está dizendo, bom texto, o Thiago sempre tem. O palco dos bonecos fala uma coisa meio teleteatro. O Friends e Big Bang Theory era quase um teleteatro mesmo, né? Só que Que o aí é outra experiência que deixou de ser feita, né? O teleteatro, o teatro tupi, o teatro troll, né? Dos primórdios da televisão. Depois eu me lembro que houve experiências disso também
TV educativa, TV cultura, e eu acho que teve até a série Aplauso também. Foi. Nunca mais fizeram o teleteatro, que é E seria um incrível. caminho super legal também. Né? É uma história que poderia ser feita você vê experiências como Dogville, É. que a Nicole Kidman fez ali, o Lars Tem von Trier. cenário. Tem cenário, não precisa, gente, não É. precisa de cenário. Precisa do texto e dos atores. Para É fazer isso. uma É isso. experiência como essa, não precisa de mais do que isso. Não precisa produzir cenários e dá para fazer de uma forma muito simples também. Seria outro projetos não faltam. Eu Não só falta. alguém me chamar Ideias aí tem. que a gente É. faria sucesso, com certeza, tenho certeza disso. Essa história de clássico, de Juliano Candiago está lembrando assim. Eu morri nos Mutantes numa série, numa cena inspirada em Beijo no Asfalto. Verdade. Boa lembrança do Juliano. Ele pede um beijo quando morre. Eu sempre gostei, as minhas referências, como eu amo muito os clássicos, eu sempre fiz muita referência a eles. Quando eu não me esperava, eu fazia referência. Porque eu acho legal também usar a televisão, né, que é um meio de comunicação de massa, para a gente passar mensagens de utilidade pública. A gente fez muito isso em prova de amor, com a Fez mesmo. campanha de crianças desaparecidas, informações sobre, desde até vacina, até informações médicas, né? Enfim, a gente busca sempre passar mensagens boas através da televisão, quando tem oportunidade. Claro. Ó, o Rony Marruda, também ator, está dizendo: o texto é o bolo e a cereja são os atores. É verdade. Ele tem toda a razão. O Mark Meyer, ator, fala: bons atores que compreendam o texto e personagem. É fundamental, com certeza, ele tem razão. O Frederico Eduardo diz: Thiago deveria voltar para o SBT, produzir infantos juvenis. Ele fala perfeitamente com o jovem. É o que ele explicou aqui, não sei se você estava, Frederico, no início da live. O Thiago escreveu 2 tramas infantos juvenis para o SBT. O SBT não produziu. Então, assim, quem está perdendo, dando bancada é SBT. Entendeu? As tramas ele tem, ele pode readaptar, recriar, fazer em cima. Então, assim, ele tem muito essa identificação com os jogos, com certeza. O Murilo diz que, para mim, 2 novelas de Thiago Santiago, que deve ser o que ele mais gostou. Uma foi, em primeiro lugar, foi Prova de Amor, que ele ama, que é a favorita dele, e no SBT Uma Rosa com Amor. O Murilo, ele já gosta mais do seu lado romântico, né? Que também funciona. Eu queria falar agora um pouquinho de Prova do Amor, porque apesar de Escravizalda ter sido um sucesso, Prova de Amor é que foi realmente a novela que botou a Record lá em cima na audiência, né? Brigando assim de igual para igual. Era uma novela que nem. Eu estava vendo os índices, eu não sei se você tem isso, nem o dos 10 Mandamentos, que foi um sucesso grande, bateu Prova de Amor. Até hoje é a grande audiência da Record. Na média, Prova de Amor Tá? supera até 10 mandamentos, que é uma média extraordinária. Realmente foi um acontecimento. A gente empatava com Bang Bang, chegou a pontuar na frente do Jornal Nacional. Foi a primeira novela contemporânea, assim, com uma cara de novela que só a Globo fazia, fora da Globo. Foi a primeira Sim. novela que a Record produziu no Rio de Janeiro. É verdade. É verdade. Os estúdios do REC 9. Que até então a gente tinha visto alguns sucessos pontuais fora da Globo, como Éramos Seis, Chica da Silva, Pantanal, mas nenhuma delas era assim contemporânea, né? Então parecia realmente uma novela da Globo fora da Globo, como o povo falava. Não, e uma novela assim muito humana, como você falou, tinha muita campanha, tinha muito serviço de contribuição para a população, para o povo, mas tinha uma trama muito gostosa, né? Eu lembro muito do Lopo Júnior, que era o Leonardo Vieira que fazia, que era um vilão maravilhoso, e que ele era para ter sido, na verdade, um mocinho da história, não é isso? Tem essa história também? Que ele também se machucou, eu não lembro como. Como é que foi isso? Você lembra? Lembro. Eu tinha idealizado recuperar o casal Leonardo Vieira e Patrícia França, que já tinha sido um sucesso em Renascer e já tinha sido um sucesso em Sonho Meu. Eu queria juntar aquele casal de novo. Então, assim, eu me lembro que o Leonardo estava treinando para luta, porque tinha muita coisa de luta,
e aí ele teve um estiramento de tendão, ele não ia poder correr, não ia poder lutar. E aí veio essa brilhante ideia do Avancini, que foi trocar. O Cerrado ia fazer o vilão e o Léo ia fazer o protagonista, o Daniel. A gente trocou os dois. Os dois ficaram super felizes. O vilão só gravava o tempo todo na mansão dele, ali na piscina, né? Quietinho. Então, que ele só armava, ele mandava os outros fazerem, ele era sempre mandante, né? Ele tinha ali os personagens do André Segatti, do Sérgio de Abreu, faziam as maldades, mas ele ficava de mandante ali, escondido na... Então, assim, dava para o Léo gravar e o Cerrado pegou o protagonista ali, o Daniel. Foi uma coisa do destino, como você falou, que era para ser e que deu super certo. Não, e foi uma novela também que deu uma guinada na carreira do Cerrado, né? Eu fiz uma live com ele aqui, ele disse que ele estava estagnado, ele se sentia estagnado na Globo. Ele sentia que ele estava dando voltas e não estava chegando a lugar nenhum. E aí se aventurou na Record, pegou essa novela que foi um sucesso. Aí no ano seguinte, não sei se foi no ano seguinte, ele fez outra novela de sucesso, eu acho que do Marcílio, não era? Vidas Opostas. Vidas Opostas também foi um sucesso. E aí acabou que mas foi prova do amor. Que deu essa guinada na carreira dele e revitalizou, deu um tesão de novo para ele trabalhar. Isso é maravilhoso, né? Saber que o trabalho foi muito bom. Ele foi poder. muito grato, ele sempre demonstrou muita gratidão, tanto que ele aceitou protagonizar o meu primeiro filme. O filme, né? Foi um ato de gentileza, de gratidão que ele fez comigo ali, porque depois ele virou uma grande estrela na Globo, né? Hoje ele é a estrela. Um coadjuvante mal aproveitado, né? Exatamente. Não, aí a gente vai chegar agora. Aí, nesse meio tempo, você fez supervisão de texto de bicho do mato, acabou finalizando a novela, não teve isso também? Eu ajudei ali muito a Cristiane Friedman ali, a gente tinha, a partir da Escrava Isaura, a Record me contratou para fazer uma consultoria ali para o núcleo de teledramaturgia. Então, eu fiquei responsável por atrair outros autores, e a gente aí atraiu, foi lá conversar com o Lauro César, eu propus para ele um remake da Escalada, e ele fez o Cidadão Brasileiro, e aí a gente trouxe Ana Maria Moretson, a gente trouxe muita gente legal. E ali eu fiz também o concurso de novos autores, que revelou a Gisele Joras, e que fez Amor e Intrigas. E aí trouxe muitos diretores, né? O Spinello, Edgar Miranda, gente que está aí até hoje trabalhando. É tudo cria sua. Todo mundo eu trouxe. O próprio Alexandre Avancini, quando o Herval saiu, porque também se desentendeu ali com os bispos, né? Com a direção da Record na época, eu fiquei. E aí, nesse momento, eu meio que assumi ali. Eles viram que estava dando certo e eu realmente, naquele momento, pude ajudar a consolidar aquele núcleo de teledramaturgia que está até hoje aí rendendo bons frutos, né? Verdade. Tentei também a consolidar um núcleo de dramaturgia do SBT, quando eu trouxe o Reinaldo Buri, né, que era um diretor que estava de pijamas ali, aposentado aos 80 anos de idade. Eu trouxe ele de volta para o trabalho, está até hoje aí, ele criou ali uma marca de qualidade. O Silvio, infelizmente, Jorge, ele só investe em um horário de dramaturgia, em uma novela. Em um estilo só, que é o infantil. Não tem mais nada. Então, assim, eu adoraria, eu acho que o SBT, se quisesse brigar por uma liderança, né, realmente fazer a diferença, deveria investir em alguns produtos mais, mesmo que fosse assim, séries de um cenário com 5 atores, 6 atores. A gente vê o que o Chaves é um sucesso mundial até hoje, né? Porque ele tinha um texto legal e comediantes legais, mesmo que não tivesse uma super qualidade de produção. Mas até hoje é um sucesso extraordinário. Então, assim, mesmo com pouco dinheiro, com pouco investimento, o que se investe, às vezes, em outros produtos, de comprar produtos internacionais, poderia estar sendo investido em produtos que poderiam botar uma emissora na liderança. E, às vezes, os não percebem isso. Mas, Thiago, o SBT tem dinheiro. Se o SBT quiser pegar qualquer história infanto-juvenil sua, ou mais juvenil, inclusive, botar para brigar com Malhação, ia sair faísca disso. Entendeu? Pega ele, bota nessa área de 5 e pouco, 6 horas,
prejudicava até a novela das 6. É Entendeu? verdade, é verdade. Porque é falta de opção, não há opção. Ou você tem a Globo ou vai ver streaming. É. Entendeu? Não tem, porque mesmo a Record estava usando com 2 horários, agora está no horário só. O SBT só tem um horário, mas é para o público muito específico, que é o público realmente infantil. E aí não tem competição. Sem competição, a guerra tá ganha, né? Pois é, eu fico pensando que às vezes falta um pouco essa visão de estratégia Sim. para algumas emissoras de televisão que poderiam realmente, né, conquistar espaços, audiências, verbas publicitárias, mesmo com investimentos módicos. Eu procurei, de alguma forma, fazer isso, tanto na Record quanto no SBT. E, às vezes eu acho difícil entender por que não me contratam de novo, mas eu fico achando que tem a mão do destino mesmo aí, que é para Tem, conseguir calma. alguma outra coisa. A gente deixa a gente continuar achando que é uma indecência, mas é que a gente não sabe o que o destino está reservando. É claro que a gente tem que ajudar o destino, e você Claro, ajuda, que é produzir, ter isso. ideia, entendeu? A gente tem que dar a mão no destino. Agora, você também faz sua parte. Agora, eu quero entrar para falar eu acho que, assim, são as suas obras de arte, né? Que é a saga Mutante, principalmente as duas primeiras. Que foi outra macheza, de uma ousadia, entendeu? Porque foi muito corajoso fazer novela disso. Tudo bem que eu acho. Me explica uma coisa. A ideia era fazer Mutante ou o Mutante ser só um apoio, um pano de fundo? Que a ideia era fazer um casal romântico. Ou a ideia. Porque Caminhos do Coração no início parecia isso, que era uma novela tradicional com um núcleo, uma retaguarda mais ousada. E aí virou tudo, né? A obra aberta gritou mais alto aí. Como é que foi isso? Então, vou te contar aqui, você vai achar até engraçado, porque assim, eu queria fazer um gênero diferente, que eu não queria, eu estava fazendo uma novela por ano nessa época. É. Então, assim, eu estava direto, assim, produzindo muito e eu não queria me repetir. Então, eu queria um gênero novo. Então, eu pensei em fazer uma novela que seria um gênero policial com aquele Quem Matou, que eu tinha visto que fazia muito sucesso. E eu primeiro idealizei que seria uma novela em que tinha uma família, que as pessoas iam morrendo uma a uma e a gente não sabia quem era o mandante daqueles crimes. Mas aí eu comecei a achar que aquilo não era nada original. E eu tenho um problema com isso. Eu tenho que ter uma certa originalidade em tudo. Mesmo Já quando eu estou percebi. copiando ou estou me inspirado nos clássicos, né, eu tenho que buscar uma originalidade. Né? Na Escravizaura eram os quilombos, né? E toda a luta do povo afrodescendente, né? E, enfim, sempre buscando botar um molho próprio. E aí, quando eu pensei nisso, assim, eu preciso de alguma coisa original, eu pensei, e se Mutantes, veio a palavra na minha cabeça, eu pensei, e se essa empresa, né, que é dessa família em que as pessoas vão morrendo, se essa empresa de alguma forma tiver relacionada a experiências genéticas com seres humanos. Eu tinha feito uma peça que a Italanandi tinha me encomendado, que era uma peça que a Bibi Ferreira dirigiu, chamada DNA. E aí eu tinha estudado um pouco sobre isso, né? Eu tinha entendido que desde o final do século XX nós já podemos pegar um gene animal e inserir no DNA humano. É proibido fazer isso, mas é possível hoje em dia fazer experiências loucas com o DNA humano. E eu até acredito que elas existam, estejam acontecendo pelo mundo de forma secreta, escondida. Isso daria uma outra novela Com certeza. mais realista, né? Eu sabia que a ficção científica era um gênero muito pouco explorado, até hoje é muito pouco Até hoje. explorado, né? Eu me lembro que a Glória Pérez fez o Clone, né? Mas eu tenho assim, a gente tem poucas experiências de novelas com ficção científica. E aí a gente partiu para essa grande aventura que foram os Mutantes. E teve mais uma inspiração muito forte que as pessoas não percebem, mas que foi o Código da Vinci, do Dan Ah, não, Brown. nem imaginei. Essa ninguém sabe, que os Caminhos do Não. Coração tinha uma influência porque era o que era o Código da Vinci? Era assim, era uma pessoa injustamente acusada de um assassinato que não tinha cometido,
que era perseguida por no caso ela era um homem, né, no Código da Vinci, que era perseguido por uma policial, e eles acabavam se juntando forças. E aí era a Maria Ana Maia, que Maria. era injustamente acusada por um assassinato que ela não tinha cometido, que era perseguida pelo policial que o Leonardo Vieira fazia, que era o Marcelo Montenegro, e eles acabavam juntando forças para desvendar toda aquela trama. Tinha um código também, que eles tinham que desvendar o Nossa, código. não percebi. Danado. Mas agora tudo clareou. É verdade. Ai, ai, a gente deu Ó, risada. É muito bom é lembrar muito de bom. tudo isso. Ah, é bom, né, Thiago? E assim, eu tenho duas perguntas de dois fãs seus, que é o seguinte: o David Denis Lobão, ele pergunta o seguinte: se que muitos críticos não conseguem considerar A Promessa de Amor um encerramento da saga Mutante. Eles acham que a saga Mutante se fecha nas duas primeiras, tanto que hoje em dia é considerada como uma novela só de 493 capítulos. Né? Tem gente que considera uma novela só. Acho que Como até se fosse mais, né? Assim, 493, sem contar a prova de amor, né? Sem contar sem contar a promessas de prova de amor. amor. Promessa Promessas de de amor. amor. Porque parece que porque em Provas de Amor, os mutantes voltaram a ser quase que uma base e não o estofo. Você concorda com isso? Não, eu acho que, na verdade, ali a gente criou um universo. Eu concordo que Mutantes, Caminhos do Coração, que se inspirou em Viagem ao Centro da Terra, do Júlio Verne. Também havia ali a inspiração da Ilha do Dr. Moreau, do H.G. Wells, e também do Exterminador do Futuro. Então, que eram referências que eu botava naquele caldeirão ali. Eu acho que essas duas novelas encerram de alguma forma, porque encerram o casal protagonista, Marcelo e Maria. Por Sim. outro lado, há mutantes, como todos os mutantes, como Sérgio Malheiros, o Aquiles, a Ágata, a Juliana Xavier e outros, né, vieram desde o primeiro capítulo de Caminhos do Coração até o último capítulo de Promessas de Amor. Eu acho, na verdade, que o universo dos mutantes não se encerrou nem com a trilogia, nem com Promessas de Amor. Eu acho que ali houve uma criação de um universo que tem fãs que nunca deixaram de mandar carinho para mim. Não existe um dia da minha vida, Eu Jorge, acredito. desde aquela época, que eu não receba carinho dos fãs, mesmo quando as novelas não estão lá. E eles querem a volta, tanto que eu comecei a escrever Querem. quadrinhos. Tinha essa pergunta, deixa eu só dar o crédito de quem perguntou. A Jucimara Teixeira, que está inclusive aqui, pergunta isso, se não vai ter, ou vai ter mais mutantes na sua vida. E o Anderson Gil, ele é indignado com a morte de Samira. Até hoje, ele é viúvo de Samira, ele não se conforma, e ele quer que você escreva mais uma série com a volta de Samira. Então, assim, só para situar essas duas pessoas que mandaram perguntas para você. Mas aí, consegue estar fazendo quadrinhos? Estou fazendo quadrinhos e Samira vai ser protagonista. Anderson, meu filho, olha que alegria! Samira é revivida, desmemoriada pelos reptilianos, e ela tem a missão de achar onde é que estão esses mutantes, que são os mutantes rebeldes, que são o grande empecilho para a dominação reptiliana do mundo. Então, nós vamos acompanhar a continuação dessa saga através dos quadrinhos. Gente, olha que eu não tinha. Você já falou isso em algum lugar, eu não tinha ouvido. Eu estou encarando com o maior furo que eu estou Ah, que dando. ótimo! Eu cheguei a mencionar de alguma live que eu tinha vontade de É. fazer, assim, mas realmente assim não apareceu muito assim como notícia, como novidade, como furo jornalístico Não, e aí. é uma ideia maravilhosa, que foi o que sustentou durante muito tempo os fãs de Buffy a Caça-Vampiros. Não sei se você sabe, aconteceu isso também. A série acabou de uma forma assim, meio estranha, e as pessoas ficaram indignadas, revoltadas. E aí o que é que fizeram? Eles lançaram quadrinhos que durou um bom tempo e foi maravilhoso, matou muita saudade. Então é uma ideia genial, Thiago. Vai dar muito pé. E a Eu tô Marvel, a olhando aqui. DC, né? A gente vê como é que construíram impérios, né? O próprio É, Maurício de Souza aí também a gente tem o exemplo dele, né? Como é que os quadrinhos podem ser extremamente populares. Então,
Nossa, eu já comecei a escrever, já tenho um ilustrador e estou tratando de tudo isso assim, com muita calma, com muito carinho, mas a minha esperança é que até o final de Promessas de Amor, que eu espero que vá ao ar também, Ah, deve até ir. esse final a gente tenha o primeiro volume aí da continuação desse universo dos mutantes para Sim, apresentar. tá deixando todo mundo com água na boca. Minha live, eu vou dessa live vai ser água na boca, não dessa live. Cara, eu tô preocupado. Thiago, infelizmente, você sabe que Instagram tem essa chatice, né? Eu sei, nós De... vamos ter que encerrar. Então a gente vai ter que encerrar. Nem consegui entrar no SBT. A gente falou um pouquinho no início. Só de amor é amor. Ai, meu Deus, esqueci o nome. Amor e Amor e Revolução. Revolução. Eu tinha 2 páginas aqui de questões. Mas o que a gente pode fazer? Se você topar, a gente marca uma nova live para daqui a algum tempo. O que você acha? E aí Não, a acho gente conta, maravilhoso. a gente fala da sua passagem pelo SBT e aí você conta mais novidades. De repente, até com novidade mais palpável. O que você acha? Assunto não falta, né, Jorge? Muito bom conversar com você pessoalmente. Obrigado a todos Também. os fãs aí que participaram aí, todo mundo que está vendo aí essa live, que dá força aí para minha volta. Viu muito carinho para todo mundo. Amei muito fazer Amor e Revolução, uma novela super importante, né? A democracia, ela tem que continuar a existir. Torço muito para que a Constituição de 1988 continue vitoriosa aí, né? Impeachment através de depois de impeachment, que a gente continue vencendo aí com a democracia no Brasil. Eu só vou falar uma coisa que é o seguinte: eu acho Amor e Revolução uma novela muito subestimada, sinceramente. Uma novela que foi muito mal aproveitada e vendida pela SBT, porque assim, você senta para ler sobre Amor e Revolução, a quantidade de ousadias. Teve criança que foi gerada numa sacristia. A infinidade de temas, né? A questão do direito da mulher, da liberdade. Ou seja, só uma live sobre amor e revolução já rende aqui. Então, assim, é uma novela subestimada, a SBT devia reprisar de uma maneira bacana, com uma propaganda bacana, porque é uma novela tem muito especial, entendeu? Mas a gente fala disso numa próxima oportunidade. Maravilha, querido. Muito bom, Querido, viu? Muito gente, obrigado. obrigado por vocês terem acompanhado. Thiago, você sabe que você mora no meu coração. Você também. Torço muito por você. Você sabe que assim, a revista, o site é a sua segunda casa. Você pode contar com a gente porque deve é. E brigadão Maravilha, mesmo, querido. Thiago. Muito obrigado. Muito obrigado de Beijo coração. grande. Beijo. Tchau. Com Deus. Tudo de bom. Tchau.